Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na integração metabólica. Mas pode esquecer aquelas listas gigantes e complicadas de vias bioquímicas. A ideia aqui é outra. Vamos pensar no nosso corpo como uma orquestra, uma sinfonia perfeita, onde cada órgão, cada molécula sabe exatamente a hora de tocar. Vamos entender como essa música funciona. E essa frase, nossa, ela resume tudo. Se as vias metabólicas são os músicos, cada um com seu instrumento, os hormônios são os grandes maestros. São eles que dão o ritmo, que dizem agora é hora de guardar energia ou agora é hora de gastar. Eles garantem que essa sinfonia da vida toque sem desafinar. Então, qual vai ser o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente vai conhecer os músicos e os maestros dessa orquestra. Depois, vamos passar pelos diferentes momentos. O que acontece quando a gente acaba de comer, quando estamos em jejum por algumas horas e depois um jejum mais longo. Vamos ver também como o corpo reage num pico de estresse. E, para fechar, vamos revisar os pontos principais e falar de umas pegadinhas para ninguém mais errar. Então, vamos lá. Parte 1. A Orquestra do Metabolismo. Antes da música começar, toda orquestra precisa de regras, né? Vamos entender os dois principais níveis de controle que garantem que tudo funcione em harmonia. A regulação aqui acontece em duas velocidades diferentes. De um lado, a gente tem a regulação alostérica. Pensa nela como um controle local, instantâneo. É a própria célula sentindo. Opa, tem muito ATP aqui, o tanque está cheio, vamos frear a produção. Ou o contrário. Nossa, muito AMP, o tanque está na reserva, acelera para gerar mais energia. E do outro lado tem a regulação hormonal, que é o comando central, mais lento. São os maestros agindo em resposta a sinais do corpo todo, como o nível de açúcar no sangue. E agora sim, o primeiro grande ato da nossa sinfonia, o estado alimentado. A gente acabou de fazer uma refeição, os nutrientes estão chegando com tudo na corrente sanguínea e o corpo precisa decidir o que fazer com esse banquete. A melodia aqui é de abundância, de armazenamento. E quem rege esse momento de fartura? Ela, a insulina. A missão da insulina é super clara: tirar o excesso de glicose do sangue e dar ordem para os tecidos guardarem essa energia para depois. Ela é, sem dúvida, a grande maestrina do armazenamento. E aqui a gente vê o fluxo que a insulina comanda. A glicose entra na célula e logo é carimbada, virando glicose 6-fosfato. Esse passo é crucial, porque prende ela lá dentro. A partir daí, a prioridade número 1 é estocar como glicogênio. Mas, se os estoques de glicogênio já estiverem cheios, a glicose segue outro caminho. Ela é quebrada até virar acetil-CoA, que é a pecinha-chave para produzir gordura, a nossa reserva de energia para longo prazo. Agora, o pulo do gato está aqui, nos gatilhos moleculares. A insulina ativa uma enzima chamada proteína fosfatase 1, a PP1. O trabalho dela é basicamente sair tirando grupos fosfato de outras enzimas. Esse processo se chama desfosforilação. E por que isso é tão importante? Porque ao fazer isso, ela funciona como um interruptor. Ela ativa as vias de armazenamento, como a glicogênese, e ao mesmo tempo inibe as vias de quebra. É um mecanismo genial e super eficiente. Bom, passaram algumas horas desde a última refeição. A sinfonia muda completamente de tom. Agora a gente entra no estado de jejum curto. A glicose, que veio da comida, já foi usada ou guardada. E o corpo precisa, de forma bem elegante, começar a usar as suas reservas para manter tudo funcionando, principalmente o cérebro. O maestro que entra em cena agora é o glucagon. Ele é basicamente o espelho da insulina. Ele aparece quando a glicose no sangue começa a baixar, e a ordem dele é bem direta, principalmente para o fígado. Libera aquele açúcar que você guardou. E o fluxo, claro, se inverte por completo. O glucagon manda o fígado quebrar o glicogênio estocado, um processo chamado glicogenólise, e jogar glicose pura de volta no sangue. Ao mesmo tempo, o tecido adiposo começa a quebrar gordura, a lipólise, liberando ácidos graxos, que viram o combustível principal da maioria dos tecidos. Isso ajuda a poupar a preciosa glicose para quem mais precisa dela, o cérebro. E esse slide aqui é fantástico. Ele mostra o grande interruptor do metabolismo. É o que a gente chama de regulação recíproca. Olha que simples. O glucagon ativa uma enzima, a pKa, que sai adicionando fosfatos nas enzimas-chave, ou seja, ela fosforila. Isso liga as vias de quebra e desliga as de armazenamento. Já a insulina faz o oposto. Ativa a PP1, que sai removendo os fosfatos, ou seja, desfosforila. E com isso desliga a quebra e liga o armazenamento. É um sistema de liga-desliga perfeito. Mas e se o jejum continuar? Passou um dia inteiro, os estoques de glicogênio do fígado já acabaram. E agora? A orquestra precisa de uma partitura nova, uma estratégia de sobrevivência bem mais sofisticada.
Nesse cenário, a regência vira um dueto. O glucagon continua na ativa, mas agora ele ganha um parceiro de peso, o cortisol. Juntos, eles colocam em prática o plano B, começar a fabricar glicose do zero, um processo chamado gliconeogênese, e, ao mesmo tempo, produzir um combustível alternativo para poupar cada molécula de glicose que resta. E numa situação de crise energética como essa, um outro controlador fundamental entra em cena, a AMPK. Pensa nela como o sensor mestre de combustível da célula. Quando a quantidade de AMP fica muito alta em relação à de ATP, é sinal de crise. A AMPK é ativada e olha que interessante, ela tem poder para passar por cima dos sinais dos hormônios. Ela basicamente desliga tudo que gasta energia e liga tudo que gera energia. É um disjuntor de emergência. O metabolismo então fica super criativo. O cortisol manda os músculos quebrarem algumas proteínas, liberando aminoácidos. No fígado, esses tijolinhos, junto com outras moléculas, são usados para fazer glicose novinha em folha. Ao mesmo tempo, a quebra de gordura está a todo vapor, o que gera um excesso de acetil-CoA. E o que o fígado faz de forma genial, converte esse excesso em corpos cetônicos, um combustível alternativo excelente. E uma das adaptações mais incríveis de toda a biologia acontece justamente no cérebro. Ele, que normalmente é um viciado em glicose, depois de alguns dias de jejum, aprende a usar corpos cetônicos como sua principal fonte de energia. Essa mudança é simplesmente vital para a sobrevivência porque diminui muito a necessidade do corpo de ficar quebrando as próprias proteínas para fazer glicose. Agora, vamos virar a chave completamente. O cenário não é mais falta de comida, mas sim uma necessidade gigante e imediata de energia. Pensa num susto, numa corrida para não perder o ônibus, uma situação de luta ou fuga. A música, que estava calma, vira um rock pesado e acelerado. E nesse momento de urgência, quem surge é um novo maestro, a adrenalina. Ele é a regente da emergência. A ordem dela é uma só: liberem tudo o que tiverem e liberem agora. O objetivo é um só: botar o máximo de combustível na circulação o mais rápido possível. A resposta é total. A adrenalina manda quebrar glicogênio tanto no fígado, para abastecer o corpo todo, quanto diretamente no músculo para gerar energia local imediata. E essa energia do músculo é super rápida, sem precisar de oxigênio. Ao mesmo tempo, ela dá um estímulo fortíssimo para quebrar gordura. É uma mobilização em todas as frentes, para ontem. E com isso a gente chega no grande final da nossa sinfonia. Para a gente amarrar tudo que a gente viu, vamos fazer uma revisão bem rápida dos pontos mais importantes e falar de algumas daquelas pegadinhas de prova que sempre aparecem. Esse quadro aqui é a nossa partitura resumida. A gente vê a insulina, a rainha do armazenamento, o glucagon, seu oposto, que age basicamente no fígado para liberar glicose no jejum, a adrenalina, que promove aquela liberação geral e massiva de energia, e o cortisol, que orquestra a resposta de longo prazo, focado em produzir glicose nova a partir de outras fontes. E agora, atenção para uma pegadinha clássica. O músculo tem o baita estoque de glicogênio, certo? Mas ele pode liberar essa glicose no sangue para ajudar o cérebro, por exemplo? A resposta é um sonoro não. O músculo não tem a enzima-chave, a glicose 6-fosfatase, que é a chave da porta de saída da glicose. Então, o glicogênio do músculo é um estoque egoísta para uso próprio. Só o fígado é generoso e compartilha sua glicose com o resto do corpo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Uma molécula central como o acetil-CoA pode virar gordura, pode virar energia no ciclo de Krebs ou pode virar corpos cetônicos. O que decide o destino dela? A resposta nos leva de volta para o coração de tudo que a gente falou. Não é uma via isolada que decide, e sim o estado energético geral da célula e os sinais dos maestros hormonais. É a necessidade da orquestra como um todo que dita a música que cada molécula vai tocar. E com isso, a gente encerra a nossa análise.